Então, a gente começou a gravar, então, a nossa aula. Nossa aula hoje é de ciências. Nós estamos na apostila 3, né? Como vocês já sabem. Nós vamos dar continuidade ao assunto calor. Então, nós já vimos em aulas anteriores sobre a transferência de calor, né? A gente viu como que acontece a transferência de calor. Um corpo que está mais quente, ele transfere calor para aquele que está mais frio. Né, que os filhotinhos, né, eles costumam dormir bem grudadinhos uns nos outros para poder se manterem aquecidos. Então, tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. Hoje, a gente vai ver como que funciona quando um corpo recebe calor e quando ele perde calor. O que acontece? Será que muda a forma dessa matéria? A água, por exemplo, quando ela recebe calor, será que ela muda, altera a forma da água? Será que acontece alguma coisa? A gente vai ver isso hoje. Nós vamos estudar os estados físicos de uma matéria, né? Quais são os estados que uma matéria pode ter? Matéria, gente, é todo objeto, né? Tudo é matéria. Objeto, um corpo é matéria, uma caixinha de som, a gente pode falar que é uma matéria. Então, tudo que existe. Então, vamos lá, continuando. Então, aqui eu vou colocar para vocês aí o nosso cronograma. Lembrando que o para casa, no final da aula, eu repito para vocês. Então, não precisa ficar afobado. Quem não conseguir anotar agora, no final da aula, a tia volta a falar do para casa, tá? Não criemos pânico. Então, vamos começar. Abram a apostila de vocês na página 9, tá? Apostila de ciências, página 9. E aí, nós vamos começar a falar dos efeitos do calor. E hoje eu vou tentar um vídeo para vocês. Eu vou fazer uma gambiarra aqui, uma gambiarra pedagógica. E eu vou conseguir passar o vídeo para vocês e todo mundo vai conseguir ouvir. Peguei uma dica na internet, então vai dar certo. Hoje vai dar certo, hein? Vocês vão conseguir ver o vídeo. Então, vamos lá. A gente não fez a página 7. Oi? Página 7. É a 7 de ciências da apostila. Ah, sim, é porque a página 7 é uma experiência, né? A experiência é aquilo. Se você se sentir para fazer em casa, junto com algum adulto, né? Tudo bem. Mas não é obrigado a fazer, tá, gente? Se a gente estivesse na escola, provavelmente a gente iria para o laboratório, a tia Gabi ia ajudar a gente, nós faríamos essa experiência. A gente, infelizmente, não está na escola, fica a critério de vocês fazer ou não a experiência em casa, beleza? Então, por isso que a gente não fez a página 7. Então, vamos lá. Página 9, todo mundo com a apostila aberta na página 9, tá? E eu vou pedir para os coleguinhas que estão conversando no bate-papo para não ficarem conversando agora no bate-papo, tá, meus amores? Prestar atenção na aula. Você fechou. Tia, você esqueceu que você fechou? Não, tem colega aqui, ó, respondendo aqui, ó. O João Pedro acabou de mandar sim no bate-papo. Tá fechado. Tem gente Tá, mandando. pra mim tá. É. Tá sim, tia. Meu bate-papo tá fechado. Não, não está fechado. Então vamos lá. Quem está com o bate-papo aberto? Quem está com o bate-papo aberto, então? Fechado. Pessoal, só a professora vai falar agora. Alguns alunos estão com o bate-papo Não aberto. consigo escrever. O chat tá fechado. Alguém, ó, só eu vou falar. Deve ter alguns alunos assim que estão com o bate-papo bloqueado. Alguns alunos estão com o bate-papo aberto, porque eu acabei de ver, tem colega mandando ok, tem gente escrevendo beleza. Então, é sinal que tem gente com bate-papo aberto. Esses alunos que estão com bate-papo aberto, por gentileza, não fiquem conversando. Vamos prestar atenção agora na explicação da matéria, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá no bate-papo. Quem não está com bate-papo aberto, não se preocupe, levanta a mãozinha ou então pede licença que a tia deixa falar, tá bom? Ó, o João Paulo acabou de responder, tá bom, tia? É sinal que o bate-papo dele tá funcionando. Entendeu, meus amores? Para alguns tá aberto, para outros não tá. Não sei o que aconteceu. O aplicativo hoje tá meio doido. Mas vamos seguir em frente, vamos conseguir a nossa aula. Vamos lá. Vou explicar e depois quem tá me pedindo, levantando a mãozinha, eu vou deixar falar.
Efeitos do calor, lá na página 9. Os materiais são bem diferentes entre si. Isso acontece porque eles são formados por substâncias diferentes. As substâncias que compõem os materiais podem ser encontradas no estado líquido, sólido ou gasoso. Vamos falar do sólido primeiro. Todo mundo aqui sabe o que é algo sólido, né? É algo palpável, né? É tudo aquilo que eu posso pegar. A pregadeirinha de cabelo é algo sólido, né? A caixinha de som da tia é algo sólido. O celular, né? Tudo isso é sólido, aquilo que a gente consegue pegar. É duro, né? Tem forma, tem volume. Então, os sólidos apresentam volume definidos, independentemente de recipiente onde se encontram. Então, aqui, nós temos uns exemplos de sólidos, né? Tijolo, madeira, esses são os sólidos. Continuando, os líquidos. Os líquidos, ele tem volume definido, mas eles não têm forma. Se eu colocar um litro de leite dentro de uma vasilha quadrada, ele vai ter o formato quadrado. Se eu coloco esse mesmo litro de leite numa vasilha redonda, ele vai ter o formato redondo. Então, apesar deles terem volume, né, eles não têm forma, eles se adequam, se adaptam ao recipiente no qual eles são colocados. Então, aqui como exemplo, a apostila deu aí o suco, né, como um exemplo de líquido. Os gases, né? E aí a tia tá falando, não é daqueles gases fedorentos, não. Gases normais, gases que estão na atmosfera. O oxigênio, né? É um gás. Os gases não apresentam forma e nem volume, né? Eles podem se espalhar por todas as direções, igual aqui, por exemplo, né? Onde a gente está nesse momento, tem gás. Tem oxigênio, tem gás carbônico, são gases que estão aqui, a gente não consegue ver, não consegue, né, pegar, mas eles estão aqui. Continuando. Na página 10 da apostila, a gente continua então dizendo o seguinte: os estados físicos dos materiais podem ser alterados ao receberem ou perderem energia na forma de calor. Vamos grifar isso aí, então? Podem grifar essa primeira frase aí. Então, os estados físicos, eles podem se alterar se aquela matéria recebe ou perde calor. Por exemplo, chocolate derrete ao receber calor, né? O sorvete derrete ao receber calor do ambiente. Quando a gente compra um picolé na praia, se a gente não come o picolé rápido, o que acontece? Ele começa a pingar, né? Aí é picolé no braço, é picolé no pescoço, é picolé na cara toda. Por quê? Ele está recebendo o calor do ambiente. E aí o que acontece com esse picolé que antes era sólido? Ele passa a se transformar, a matéria dele começa a se transformar. O que vai acontecer com esse picolé? Ele vai virar água, né? Vai ficar líquido. O aumento da temperatura faz com que o chocolate e o sorvete passem do estado sólido para o estado líquido. Então, aí a gente tem o exemplo aí, do chocolate derretido, né? E do picolé caído no chão aí, né? Derretendo. Ainda na página 10, a gente continua. Se forem mantidos em um ambiente com temperaturas baixas, como dentro de uma geladeira, o chocolate e o sorvete perderão calor. Nesse caso, se eles estiverem derretidos, eles passarão do estado líquido para o sólido. Ou seja, você compra uma barra de chocolate e dentro do carro, né, na vinda do supermercado para casa, está muito quente. Chega em casa, você pega a barra de chocolate, sente que ela está mole, né? Derretida. Você coloca 5 minutinhos na geladeira, o que acontece com esse chocolate? Ele fica duro de novo. Ou seja, a perda de calor que esse chocolate sofreu faz com que ele passe do estado líquido, que ele estava ali derretido, para o estado sólido. Então, continuando. Os materiais e as substâncias que os compõem derretem ou se solidificam a partir de determinadas temperaturas.
A água, por exemplo, começa a derreter numa temperatura acima de 0 graus e começa a se solidificar, né, a formar gelo numa temperatura abaixo de 0 grau. Já o ferro se torna líquido somente a partir de 100, né? Aqui ficou, tampou, mas é 100 graus. Vamos ver. Continuando aqui. Então, agora, pessoal, ó, nós acabamos de ver, né, que existem 3 estados em que a matéria pode se apresentar: o sólido, a forma líquida e a forma gasosa. Esses são os 3 estados da matéria. Agora, a gente vai entender como que ocorrem as mudanças desses estados. Será que eu consigo pegar, por exemplo, algo sólido e transformar ele em líquido? E esse líquido, será que eu consigo transformar ele em gasoso? Será? E depois que ele vira gás, será que ele consegue voltar à forma líquida de novo? Vamos ver então como que isso acontece. E se acontece, né? Vamos entender. O chocolate em estado sólido, quando ele recebe calor, ó, tá vendo? O chocolate dentro da panela, recebendo calor, o que que vai acontecer com esse chocolate? Ele vai derreter, ele vai virar líquido, né? E fica ótimo um morango aqui dentro, ó, um morango, uma uva aqui dentro, você lambuza tudo, ó, e põe para dentro. É o famoso fondue, né? Os chiques aí do grupo, fondue. É assim, ó, com chocolate derretido. Essa mudança de estado sólido para líquido, a gente chama de fusão. Então, tentem gravar bem esse nome, depois vocês assistam de novo a live, que vai ficar gravada, para vocês aprenderem direitinho. Então, quando a gente... Ou tirar tia. Oi, Roberta? Também, às vezes, quando eu quero, tipo, alguma correção e eu não consigo copiar, eu tiro print. Isso também é uma boa E ideia. depois eu copio. Boa ideia. Então, ó, quando uma matéria Tia. estado sólido recebe calor, né? Ela fica em estado líquido. No caso, né, gente, coisas que podem, né, acontecer. No caso do chocolate, ele recebeu calor através aqui da panela e ficou líquido. Essa mudança de sólido para líquido a gente chama de fusão. Depois que esse elemento está no estado líquido, ele recebe calor novamente, ó. Pegamos aqui um copo de água que está em estado líquido. Botamos uma panela. Ligamos o fogo. Essa água ela vai receber calor. O que, que vai acontecer com essa água? Ela vai começar a evaporar, né? Então essa água ela vai estar no estado gasoso, ela vai evaporar. Então, essa mudança de estado líquido para o gasoso a gente chama de vaporização, ou seja, transformando em vapor, né? Então, essa mudança de líquido para gasoso a gente chama de vaporização. E agora, hein? A gente viu até aqui o que acontece quando a matéria recebe calor. E quando ela perde calor, o que será que acontece? Vamos ver o que acontece, então, quando a matéria perde calor. Ó, temos aqui aquela panelinha, né, com a água fervendo, ó. A água no estado gasoso, ou seja, ela está evaporando. Se eu pegar uma tampa, tampar essa panela com a água ali, ó, borbulhando, fervendo, o que vai acontecer com a tampa da panela? Olha aqui, gotículas de água vão se formar na tampa da panela. Quando a mamãe, ou a vovó, o papai, quem faz almoço aí na casa de vocês, a babá talvez, né? Estiver fazendo comida, pede para ver. A panela estiver quente, pede para tampar a panela, esperar um pouquinho e pede para ver a tampa de novo. Vocês vão ver que na tampa formou água. Ou seja, aquela matéria que estava em estado gasoso se transformou em líquido. Por quê? Porque houve uma perda de calor. Então, essa mudança de gasoso para líquido a gente chama de condensação. Transformar o gasoso em líquido a gente chama de condensação.
Beleza? Agora, vou te mostrar do líquido para o sólido. Então, a gente vai pegar essa água, né, que está em estado líquido. A gente vai colocar esse copo de água em estado líquido dentro do congelador. Já aconteceu comigo de eu chegar em casa com muita sede e falar assim, eu vou botar essa água aqui 5 minutinhos no congelador para ela ficar bem gelada. E o que aconteceu? Eu esqueci a água no congelador. Quando eu fui me dar conta de pegar o copo, ele estava assim, ó, congelado. Congelou. Então, o que acontece com a matéria em estado líquido quando você faz com que essa matéria perca calor? A um nível tão baixo que vai acontecer o quê? Ela vai se solidificar, vai congelar. Então, essa mudança de estado líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Beleza, pessoal? Agora, para explicar melhor para vocês, né? Eu vou passar um vídeo e vai dar certo agora, hein? Mas antes de passar o vídeo, vocês façam um favor, aumentem o volume. Quem estiver assistindo pelo celular, aumenta o volume do celular. O celular já tá no máximo. Sim, eu estou falando só para aumentar quem ainda não aumentou. Então, aumente o volume do celular, quem tiver no celular. Quem tiver no computador, verifica se o computador está com volume aumentado, tá? Que a tia vai passar o vídeo para vocês. E aí, eu quero saber quem está com a mãozinha levantada. Eu. Falar. Só um minutinho que eu vou ver. Eu vou ver, só um minutinho. Deixa eu sair aqui primeiro. Aí. Vou tentar ver aqui. Fala, Davi. Oi, tia, sabia também? Quando tem aquele gelo, é um gelo que tem gás, como fala mesmo, aquele gelo que tem gás. É Gelo seco. Gelo seco. É, gelo seco. Aí quando você coloca dentro do copo, sai vapor, né? Não, vapor não, sai... Aquela fumacinha, né? sai uma fumacinha. A tia Gabi tá aqui na sala com a gente? Tá. Tia Gabi. Oi, tia. Ei, essa fumacinha que sai do gelo seco, isso é o quê? Você sabe dizer? É que ele está passando do estado sólido direto para o estado gasoso. Ele não passa pelo estado líquido. É que a gente fala de sublimação, é igual a naftalina. Que legal! Estão vendo aí, ó? Ele passa do estado sólido direto para o gasoso, ele pula a etapa do líquido. Então, por isso que sai essa fumacinha, né? Que a gente gosta de ver nas festas também, né? Quando tem aquela fumacinha. Então, agora, pessoal, aumentar o volume aí do coisa de vocês. Em nome de Jesus, vai dar certo agora. Tá todo mundo vendo a tela aí do YouTube? Uma tela branca? Sim. Então, vamos lá. O fone de ouvido tá no máximo. Então, beleza. Então, vamos desligar os microfones para não dar interferência. Fica surdo quando bota no máximo. Então, vamos desligar o microfone para não dar interferência, que eu vou dar o play aqui, hein, DJ? Ó, hein? O fone. Vou esperar que tem coleguinha ainda com o microfone ligado. Ô, tia. Oi? Tem um DVD depois do vídeo? Se tem o quê? Algum dever? Tem continuação da matéria, tem explicação. E tem dever de casa ainda, né? Que tem que passar. Ah, tá. Tá bom? Ô, tia. Oi? Só que o som do meu fone de ouvido tá no máximo, tá me deixando surda. Vou diminuir um pouquinho Tá, aqui. diminui um pouquinho, então. Pessoal, então agora desligando o microfone, tá? Que eu vou dar o play aqui. Solta o som, DJ. Só um minutinho que eu vou parar a gravação. Eu não posso passar esse vídeo na gravação. Aí. Então, retomando. Obrigada quem me avisou que eu já estava esquecendo. Retomando, então, na página 11, nós temos a continuação. Então, vocês viram, gente, que não é difícil?
Quando a matéria recebe calor, ela passa por estágios diferentes. Quando ela perde calor, também acontecem mudanças, né? Então, vamos continuar na página 11. O calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para o líquido. Ao lavar a louça com água quente, por exemplo, a gordura derrete e se solta com mais facilidade. Depois disso, um pouco de detergente é suficiente para eliminá-la da louça. Aqui no Brasil, né, a gente não tem esse hábito de ter na pia da cozinha a torneira com água quente. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Lá fora, em países que têm a temperatura mais fria, né, nos Estados Unidos, alguns países dos Estados Unidos que têm a temperatura mais fria, eles têm esse costume de ter duas torneiras, uma com água quente e uma com água fria, tá? Em alguns países da Europa também, lugares onde a temperatura é mais baixa, mais frio, né? Então, eles têm esse hábito. Aqui a gente não tem. Talvez lá no sul do país, né, que são lugares mais friozinhos, Rio Grande do Sul, lá para baixo, né? Talvez lá alguém tenha esse costume, mas a maioria das casas aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. Mas a água quente, ela também ajuda a derreter a gordura. Então, se você tem ali, por exemplo, uma vasilha, né, que está muito engordurada, se você bota a água dentro dela e leva no fogo para esquentar, boa parte daquela gordura que está ali, né, encroada naquela panela, vai se desprender. Então, continuando. Os materiais também podem sofrer alterações sem mudar de estado físico. Por exemplo, ao receber calor, o material pode dilatar-se e aumentar de tamanho. Na cozinha, quando é preciso abrir um frasco de vidro com tampa de metal, muitas pessoas costumam aquecer a tampa para que ela se dilate, tá? Com um tamanho maior, a tampa se solta do frasco e fica mais fácil para abrir. Entretanto, se a tampa for de metal, né, e se ela for resfriada, fica mais difícil de abrir, porque ela vai se contrair, né, vai ficar mais apertada. Isso acontece, pessoal, quando você coloca uma garrafa, né, uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, ou uma garrafa cheia de líquido, né, de água ou de suco, dentro do congelador. Você enche a garrafa até em cima, fecha e coloca dentro do congelador. O que vai acontecer com essa garrafa? O mesmo que aconteceu com essa garrafa aqui, ó, da foto. Ela vai estourar. Por quê? Aquela água que está em estado líquido, ela vai congelar e ela vai crescer. Ela vai se expandir, vai criar volume. E aí a garrafa vai estourar. Não aguenta, né? A latinha ou a garrafa, o que tiver dentro vai estourar. Ô, tia, é assim que eu perdi umas 5 garrafas. É assim que você perdeu? Pois é. Já aconteceu também aqui da gente colocar a garrafa de Coca-Cola, né, pro almoço dentro do congelador e aí a gente esqueceu, quando foi ver, a garrafa já estava toda congelada. Foi tentar abrir, né? Tia, Estoura tudo. tia, a minha mãe foi colocar a água pra, tipo, a minha garrafa que eu tinha ganhado da minha avó, no congelador. Aí ela falou, tá lembra, e eu sou a pessoa péssima pra lembrar. Esqueceu. Aí passou 4 dias, eu lembrei, mãe, a gente esqueceu a garrafa no congelador. Ela tava toda quebrada. Tava. É isso mesmo. Quebra mesmo. Nossa, dá uma dor no coração, né, você vê. Quebra mesmo. Por quê? Né? Com a água, ela se comporta de maneira diferente. A água, quando ela quando congela, ela se expande. Então, se você enche a garrafa até em cima e coloca para congelar, e tampa e coloca para congelar, essa garrafa ela não vai aguentar a pressão. Quando essa água congelar, ela vai expandir e a garrafa não aguenta, ela estoura. Tia, isso foi uma garrafa de plástico? Estoura também, não é só de vidro, não. Garrafa de plástico também. De garrafa de plástico. É resistente. O copo. Botei água dentro e botei no congelador, esqueci o tempão. É. Eu fui ver, não tinha estourado. Pois é, não importa se é de plástico ou se é de vidro, vai estourar. Pessoal,
Tem alguém me chamando? Quem tá me chamando? Ana Júlia. Fala, Ana Júlia. Minha garrafa não estourou. Eu perdi a minha garrafinha desse ano da escola. Eu deixei no congelador. A água, né? Quando eu fui tirar pra botar na minha mochila, ela tava toda quebrada. Pois é, acontece. Nossa, Itapoé, aposto, né? Aqui, Ana Júlia. outra coisa que eu falar. Dói mais ainda quando é Tapoé, né? Aquelas garrafinhas caras da Tapoé. Essa dói o coração. Ai, ai. Pessoal, na tela aí de vocês já tá aparecendo o para casa, tá? Anotem aí o para casa, quem ainda não anotou, tá? Nós vamos fazer a correção desse para casa na live de amanhã, tá, gente? Amanhã na nossa a gente vai fazer a correção desse para casa. Deixa eu só encerrar a gravação que eu libero para vocês falarem, que eu sei que vocês devem estar com muita dúvida, tá? Então, anotem aí o para casa, quem ainda não anotou, que eu vou encerrar a nossa gravação e aí eu libero para vocês fazerem as perguntas, tá, meus amores? Pessoal que tá saindo da reunião antes da hora, eu vou falar com a tia Gabi para começar a colocar falta, tá? Nesses alunos que estão... Pode avisar os coleguinhas que estão saindo da reunião, saindo da aula, antes da aula acabar, porque a nossa aula não acabou, e tem coleguinha que já saiu, eu vou falar com a tia Gabi para colocar falta nesses alunos. Tá? Eu não esqueci de fechar a gravação, não. Eu quero que fique registrado, que eu tô avisando que vai levar falta, tá? João Paulo tá escrevendo aí que eu coloquei, que eu esqueci, não esqueci não, tá, meu amor? Então, anotaram aí o para casa. Vou encerrar, então, a gravação.